Ei gente, meu nome é Aline e eu sou da Confeitaria Fit. E nesse vídeo falarei sobre os nutrientes que devem compor na dieta do seu pet. Antes de começarmos, peço você que dê um like, se inscreva no canal que isso fortalece muito o nosso trabalho. Você tem um cãozinho e se importa muito com a saúde dele? Precisa então assistir esse vídeo até o final, pois aqui eu te mostrarei o que os nutrientes podem trazer de benefícios para a saúde do seu melhor amigo. Mas já vou te informando, você precisa assistir até o fim, pois falarei também onde poderemos encontrar e os riscos de você simplesmente ofertar vitaminas em excesso para o seu pet. É fácil pensar que podemos simplesmente dar vitaminas para nossos cães, que elas farão um bem enorme para eles, mas não é bem assim. Para ter uma vida cheia de energia e com muita saúde, devemos ingerir diferentes tipos de nutrientes, e com o cão também não seria diferente. Para que ele tenha uma vida mais saudável, nós tutores devemos oferecer a eles a alimentação completa e balanceada, pois isso contribui para o bem-estar do animal e também para o fortalecimento do sistema imune, tornando-os menos propícios ao aparecimento de enfermidades. Tem uma frase que eu acho muito legal, que diz o seguinte: somos aquilo que comemos. Essa frase tem relação com nossos tutores e descreve muito bem a importância da alimentação para os nossos pets também, que deve ser rica em nutrientes, e isso é a garantia de inúmeros processos metabólicos ocorram de uma forma eficiente e natural. Os principais nutrientes que devem fazer parte de uma alimentação balanceada para os nossos animais são a água, a proteína, os carboidratos, as gorduras, as vitaminas e os sais minerais. Vamos começar falando um pouco sobre a energia. A energia é fundamental e o mais importante quando falamos em nutrição canina. A quantidade de alimento ingerida diariamente pelo animal se baseia nas necessidades energéticas dele. Sendo assim, outros nutrientes devem ser balanceados conforme os teores energéticos de cada dieta. Ou seja, quanto mais energia o seu cão gasta, maior será o volume de comida que ele precisará ingerir. Porém, esses alimentos devem ser balanceados de acordo com a sua exigência energética e nutricional. Assim, a dieta ideal é aquela que, ao atingir a quantidade diária de energia necessária, deve também atingir a ingestão recomendada de todos os nutrientes, como os sais minerais, as proteínas, vitaminas, os lipídios e os carboidratos. Um outro fator que é indispensável na nutrição do animal é a água. Além de ser um ingrediente indispensável para o funcionamento do organismo do animal, cerca de 70% do organismo do corpo dele é composto de água, e alguns tecidos especiais têm entre 70% a 90% de composição aquosa. A água desempenha funções muito importantes no organismo do animal. Ela é capaz de dissolver componentes alimentares no trato digestivo e transportar nutrientes através da corrente sanguínea até os tecidos. Tendo função de transpiração do corpo, ela é uma excelente termorreguladora, ou seja, mantém a temperatura do corpo estável. Além disso, ela também ajuda a eliminar toxinas através da urina do animal. Para que essas funções ocorram sem problema, o animal deve ingerir cerca de 5 a 60 ml de água por cada quilo, isso dependendo da refeição. Essa é apenas uma conduta que pode variar consideravelmente de acordo com alguns fatores, como por exemplo, temperatura elevada ou exercício físico. A quantidade de água que seu cão deve ingerir é indispensável para assegurar o seu bem-estar. Caso você perceba que o seu cão não bebe água o suficiente, como ele deveria beber, você, tutor, deve estimular ele a beber água. Porém, utilizamos alguns truques, como experimente oferecer-lhe uma comida mais úmida ao invés de ração seca. Tente também misturar a comida preparada em casa com um pouco de água mineral, com um copo de água mineral. A ingestão de água é indispensável
e de extrema importância para o seu cão, ainda mais quando ele apresenta quadros de diarreia ou febre, problemas de rins ou diabetes. A ingestão deve ser bem maior. A água, ela é disponível para os animais através de diferentes formas, ou seja, ela pode ser adquirida através da alimentação, como falei acima, através da ingestão direta de água pelo cão. A água a ser ofertada para o seu pet deve ser sempre fresca. A quantidade de água que o animal deve ingerir diariamente vai depender de fatores como a dieta que ele recebe, a idade do cão, o nível de atividade física que ele é capaz e a saúde do animal, claro. A água adquirida através da alimentação varia muito, pois alimentos secos possuem cerca de 7% de água e os alimentos úmidos cerca de 70% de água. Animais que recebem dietas secas ingerem mais água, você já deve ter percebido isso. Quando o cachorro acaba de comer, ele bebe muita água. Já os animais que recebem alimentação úmida, a ingestão de água é bem menor. Além da água e da energia, que são fundamentais para a manutenção do organismo do seu animal, temos também um conjunto de nutrientes que sem ele o animal corre o risco de apresentar vários problemas de saúde. Vou falar de cada nutriente que são indispensáveis e que deve compor a alimentação diária do seu pet. Começando pelos carboidratos. Os carboidratos são moléculas formadas por átomos de carbono e hidrogênio. Eles possuem várias funções, porém a principal função dele é fornecer energia para a célula. Eles são encontrados geralmente em alimentos de origem vegetal, ou seja, vegetais são as principais fontes energéticas. Sendo assim, podemos encontrar essa reserva energética nos alimentos como a batata, o arroz, o feijão, entre outros. Já nos animais, a fonte energética é a gordura. Entretanto, os animais armazenam parte do carboidrato sob forma de glicogênio ou polissacarídeo, ou seja, uma molécula de açúcar muito complexa. Os carboidratos podem ser divididos em duas categorias. São elas: os carboidratos digestíveis e as fibras vegetais. Bom, vamos começar pelos carboidratos digestíveis. Eles são uma fonte muito importante de energia e aumentam o seu desempenho. Alguns tecidos do organismo usam carboidratos como fonte quase que exclusiva de energia. O cérebro usa a glicose, ou seja, o açúcar, como fonte energética. Ela é o principal combustível para o cérebro. É a glicose que irá manter a integridade funcional dos tecidos nervosos. Sem ela, a maioria das células sofre carência de nutrientes. Caso o animal apresente uma carência de carboidratos, seu organismo apresentará alguns distúrbios, como por exemplo, se a redução do nutriente no organismo for moderada, ela poderá apresentar um quadro de hipoglicemia, ou seja, baixa de glicose no sangue, e que acarretará sintomas de fraqueza e fome. Já se houver uma queda brusca e contínua da glicose, isso poderá causar danos cerebrais irreversíveis no animal. Assim como o organismo precisa de uma alimentação balanceada e completa para manter o bem-estar animal, o cérebro também necessita dessa alimentação para se manter saudável. Além de ser energético, o carboidrato possui outras funções. Eles são ativadores do metabolismo da gordura e poupa a queima de proteína com finalidade energética. Agora, se a ingestão de carboidrato for menor do que o esperado, o organismo utilizará a gordura do corpo como fonte de energia. E caso a reserva de gordura se esgote, o organismo passa a utilizar a proteína como fonte de energia. O segundo tipo de carboidrato são as fibras vegetais. Esses carboidratos fazem parte da estrutura da planta. Elas são compostas de fibras, são componentes não digeríveis do vegetal. Seu papel é ajudar na regulação do intestino. É capaz de absorver e reter água, o que garante o melhor funcionamento do sistema digestivo. Você deve estar se perguntando: mas se as fibras não são digeríveis e chegam no intestino inteiras, como elas funcionam e por que devemos dar para os nossos pets? Bom,
As fibras, elas funcionam como vassouras, ou seja, elas carregam os resíduos alimentares e as gorduras que o seu pet ingeriu em excesso na alimentação. Assim, as fibras possuem uma função muito importante na dieta, o que é fazer o peristaltismo, que nada mais é do que os movimentos de vários músculos do sistema digestivo e que garantem que o bolo alimentar chegue ao estômago e que o bolo fecal seja formado. Ou seja, para ser mais clara, quando você engole a comida, o movimento de descer a comida se chama movimento peristáltico. Então, voltando aqui, o peristaltismo faz o intestino funcionar da melhor maneira possível, promovendo a regulação do sistema digestivo nos cães, auxiliando na formação do bolo fecal e na eliminação das toxinas do corpo do animal. Além disso, o consumo de fibra ajuda bastante no combate à obesidade canina, pois proporcionam a sensação de saciedade e reduzem a quantidade de caloria que o seu pet precisa ingerir ao longo de sua refeição. Existem dois tipos de fibras, as fibras solúveis e as fibras insolúveis. Antes de mais nada, vou mostrar para vocês o que cada fibra significa. Fibras insolúveis são aquelas fibras que não se misturam na água, elas são parte não digeríveis, mas isso não quer dizer que elas não passam por nosso organismo sem exercer alguma função. Essas fibras retêm maior quantidade de água, produzindo fezes mais macias e volumosas, ajudando o intestino a funcionar melhor. Podemos encontrar esses tipos de fibras nos seguintes alimentos, que possuem textura também muito firme, por exemplo, farelo de aveia, casca de fruta, cereais integrais, verduras folhosas, abóbora e milho. Fibras solúveis são aquelas que interagem com a água, elas são macias. Depois de ingeridas, elas se transformam em um gel, permanecendo mais tempo no estômago e dando uma sensação de saciedade maior. Esse gel atrai as moléculas de gordura e de açúcar, que são eliminados nas fezes, reduzindo os níveis de colesterol e glicemia no sangue e ajudando no emagrecimento. Podemos encontrar esses tipos de fibras alimentares nas leguminosas, como feijão, lentilha, ervilha. Podemos encontrar também nos farelos, como a aveia, na cevada, no arroz. E também podemos encontrar nas hortaliças, como cenoura e batata. A falta ou excesso de fibras na alimentação do seu animal pode trazer desconforto abdominal para eles, como por exemplo, a falta poderá apresentar constipação, ou seja, o mais conhecido como prisão de ventre. Já o excesso de fibras na alimentação pode acarretar quadros de diarreia ou outros tipos de problemas digestivos. Bom, agora falarei um pouco sobre as gorduras. As gorduras são de extrema importância para o bom funcionamento do organismo, além de ser responsável por dar sabor e textura aos alimentos. Ela também é responsável por realizar diversos processos fisiológicos no organismo do cão. Chamamos de gorduras boas aquelas que encontramos no azeite de oliva, no óleo de coco, na gordura de abacate, na gordura de peixe, entre outros. A função das gorduras para a saúde do seu amiguinho são muitas. Vou falar aqui somente algumas delas. Elas são fonte de energia. Ela é um excelente isolante térmico. Ajuda também na absorção das vitaminas, como vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. E nos nutrientes que também não têm afinidade com água. Chamamos esses nutrientes de lipossolúveis. Ajuda também a manter a temperatura do corpo adequada. Ela ajuda na proteção dos órgãos, como o cérebro, pois ele ajuda na construção da bainha de mielina, que isso ajuda na condução dos impulsos nervosos. Também ajuda no coração. São fundamentais na produção de hormônios. Ela também auxilia na manutenção da pelagem brilhante e mais forte do animal. Como falei para vocês acima, o lipídio ou gordura é muito importante para o cérebro, pois ele ajuda na transmissão de impulsos nervosos nos neurônios. As membranas das células possuem diversos tipos de lipídio, que também fazem parte de sua estrutura, como as lipoproteínas, que nada mais é do que a junção de gordura mais proteína. Esse tipo de lipídio está presente no sangue e ajuda no transporte de outras gorduras no sistema circulatório, como por exemplo o colesterol.
colesterol ele tem grande importância na síntese de formação de hormônios e também na formação de sais biliares, que são importantes na digestão, pois a bile tem a função de emulsificar a gordura que são digeridas na alimentação. Assim, as gorduras estão longe de ser vilões. Essas possuem um papel fundamental no processo fisiológico dos animais. Esses compostos é o principal tipo de armazenamento de energia nos animais e contribui também para a realização de inúmeros processos fisiológicos. Um nutriente que é muito falado e que também é indispensável na saúde dos animais são as proteínas. As proteínas são substâncias complexas formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si. Em outras palavras, as proteínas são compostas de moléculas de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Essas moléculas são responsáveis pela estrutura do pelo, das unhas, dos tendões e da cartilagem e o ligamento de modo geral. Tecido conjuntivo do organismo também. As proteínas participam de todo o processo biológico do organismo dos animais, ou seja, além de estarem envolvidas de forma ativa no conjunto de reações químicas, muitas células são compostas por proteínas. Sendo assim, as funções das proteínas são: elas assumem um papel de enzimas, sendo assim, elas ajudam na aceleração de uma reação química. Como por exemplo, podemos citar um tipo de enzima, a amilase salivar, que atua na quebra do amido, e na lactase, que atua na quebra da lactose, no caso do leite, do queijo, enfim. São essenciais na construção muscular, realizada pela miosina e pela actina, ou seja, relaxamento e contração muscular. Participa na composição hormonal, como por exemplo a insulina. Participa também na composição de anticorpos ou células de defesa. E é essencial na coagulação sanguínea também. A hemoglobina é uma célula que transporta oxigênio para o corpo inteiro, então ela também é uma proteína. Os anticorpos do sistema imunológico, ou seja, as células de defesa do organismo, são formados por proteínas. Tanto o crescimento quanto a reprodução do animal necessita e muito de proteína. Os aminoácidos são cadeias de proteínas e algumas delas os animais conseguem produzir ou sintetizar a partir de outros. Já outros aminoácidos deverão ser incluídos obrigatoriamente na dieta. Só de curiosidade, os aminoácidos que não são sintetizados pelos animais são chamados de aminoácidos essenciais. E já os aminoácidos que são sintetizados pelos animais são chamados aminoácidos não essenciais. Não podemos esquecer das vitaminas. Elas são indispensáveis no organismo, pois elas desempenham diversas funções no metabolismo do animal, para que eles funcionem corretamente. Falarei aqui as principais funções e quais alimentos podemos encontrar cada vitamina. Bom, para começar, a vitamina nada mais é do que um composto orgânico essencial que o organismo não tem condições de produzir, e é por isso que precisam fazer parte da dieta dos animais. Suas principais fontes são as vitaminas, as frutas, os legumes, as verduras e algumas proteínas que podemos encontrar na carne, nos ovos, nos leites e nos cereais. Elas desempenham diversas funções no desenvolvimento e no metabolismo orgânico dos cães, como mencionei para vocês agora há pouco. São indispensáveis no mecanismo da produção de energia, mas em quantidades pequenas, pois a falta ou o excesso de vitamina no organismo pode acarretar problemas de saúde para o animal. As vitaminas são divididas em duas grandes classes: as hidrossolúveis, que são solúveis em águas, e as lipossolúveis, que são solúveis em gorduras. As vitaminas hidrossolúveis incluem as vitaminas do complexo B, ácido nicótico, ácido pantotênico, biotina, ácido fólico e ácido ascórbico, ou seja, conhecido como vitamina C. As vitaminas lipossolúveis são as vitaminas A, D, E e K, que são substâncias oleosas e insolúveis em água. Bom, então vamos falar agora das principais funções e quais alimentos podemos encontrá-los. A vitamina A contribui para o crescimento do pet, cria resistência para doenças e melhora a visão.
É encontrada no fígado, nos ovos, no arroz e no peixe. Vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B têm funções antioxidantes, melhoram o funcionamento do sistema nervoso e da pele e contribuem também para o metabolismo de glicose. São auxiliares na replicação celular do DNA. Vitamina D. Ela é fundamental para a formação dos ossos e dos dentes, além de combater o raquitismo. Esse elemento também pode ser encontrado em alimentos como óleo de peixe e ovos. Vitamina E. Ela ajuda na formação dos glóbulos vermelhos, previne a patologia muscular e serve como antioxidante. Essa vitamina está presente no leite e nos ovos. A vitamina K, ela ajuda na coagulação sanguínea e combate a perda do controle muscular, ou seja, mais conhecido como cãibra. Essa vitamina nós encontramos no peixe, no fígado e nos grãos. Vitamina C. A vitamina C ela é produzida no próprio organismo do animal, mas alguns alimentos podem ser eficazes no complemento dessa substância, como por exemplo as verduras e as frutas cítricas. A niacina, ou também conhecida como vitamina B3, ou vitamina PP, ou também ácido nicotínico. Essa vitamina ela é uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, tem afinidade com a água e desempenha um papel importante no metabolismo energético celular e na reparação do DNA. Ela é encontrada em levedura, peixes, ovos e cereais. Temos também as vitaminas sintéticas. Geralmente não é recomendado o uso dessas vitaminas sintéticas, mas em alguns casos elas são úteis e necessárias. É o caso de quando o cão está doente ou precisa de uma certa vitamina imediatamente para que se cure. Em situações assim, as vitaminas sintéticas são muito eficazes, pois elas agem rápido no organismo, contribuindo melhor para o tratamento do animal. No entanto, à exceção de casos de saúde, o melhor é o uso de vitaminas naturais. Elas têm efeito a longo prazo, são mais satisfatórias e o corpo do cão aceita sem problema algum, mesmo quando oferecidas em excesso. Devemos ficar atentos com tudo que ofertamos aos nossos animais, seja com a quantidade ou até mesmo o que ofertamos para eles. O excesso de vitamina ou a falta de vitamina no organismo do animal pode trazer problemas à sua saúde, como por exemplo, a falta de vitamina pode ocasionar um problema chamado hipovitaminose ou avitaminose. Geralmente essas deficiências ocorrem decorrente da alimentação incompleta e a ingestão de quantidade ideal de vitaminas não é suficiente, mas também pode aparecer como consequência de outros problemas de saúde. Já o excesso de vitamina no organismo do seu animal pode causar hipervitaminose. É o quadro clínico cuja concentração de determinada vitamina está excedente em relação à quantidade ideal que o organismo do seu pet precisa. É muito raro e pouco provável que a hipervitaminose seja alcançada através de fontes alimentares comuns, mas que a hipervitaminose seja ocorrida devido à suplementação indevida ou excesso dela. E por fim, não menos importante, os minerais. Os minerais são substâncias inorgânicas essenciais para o bom funcionamento do organismo. Os minerais participam da estrutura do organismo, como por exemplo na constituição dos ossos, e participam também das reações direta ou indiretamente vitais, como por exemplo a respiração. Cada elemento apresenta uma propriedade química diferente no metabolismo do animal. Durante milhões de anos, elas foram se organizando, não só na formação física da matéria, mas compartilhando o complexo arranjo biológico. Falarei aqui sobre as principais funções e fontes de minerais na alimentação dos cães, começando pelo cálcio. O cálcio é importante na formação dos ossos, na transmissão de impulsos nervosos, na coagulação do sangue e na manutenção dos músculos e na contração muscular do coração. Podemos encontrar esse tipo de mineral nos seguintes alimentos:
no leite e seus derivados, como queijo, iogurte, requeijão, e nos vegetais com coloração de verde escuro, como por exemplo o brócolis, a couve e o espinafre. O fósforo auxilia na manutenção dos ossos, está presente na composição da molécula de DNA, RNA e o ATP, que dá energia, molécula de energia. Podemos encontrar esse mineral nas carnes em geral e nos legumes. O magnésio ajuda na formação de ossos e dentes e controla também a transmissão de impulsos nervosos e as contrações musculares. E ele ainda ativa reações químicas que produzem energia para a célula. Podemos encontrar esses minerais nos ossos e derivados de leite. O enxofre tem um papel importante na produção de insulina e heparina, que é um anticoagulante natural, que impede a formação de coágulos no sangue, além de fazer parte do transporte de aminoácidos dentro da célula. Podemos encontrar esse tipo de mineral nas carnes em gerais. O ferro, ele é essencial no transporte do oxigênio no sangue e também pela contração muscular. A deficiência de ferro causa anemia nos animais. Um dos principais causadores de anemia nos animais é a cebola. Ela tem uma substância chamada tiosulfato, que ela destrói as células sanguíneas do animal. Agora podemos encontrar esse mineral nos seguintes alimentos, como fígado, vísceras em gerais, vegetais verde escuro, ovos e legumes. O cobre. O cobre ele é importante para a formação da hemoglobina e na absorção do ferro na dieta. Encontramos esse mineral principalmente nas vísceras em gerais. O zinco, ele desempenha um papel importante no controle do metabolismo ou na manutenção da função do tecido orgânico. Esse mineral é muito encontrado nas carnes e nos ovos. Manganês, ela tem uma função de regular o metabolismo dos nutrientes nas células. Podemos encontrar esses minerais principalmente nos legumes e nas carnes em geral. Iodo é uma substância fundamental para o funcionamento adequado da tireoide. Sendo assim, ele está relacionado com o metabolismo. É encontrado esse mineral principalmente no sal de cozinha iodado. O selênio é um antioxidante das membranas celulares. Podemos encontrar esse mineral nas carnes e nos peixes. Potássio. Esse mineral participa da transmissão de impulsos nervosos e na contração dos músculos. Podemos encontrar essa substância nas carnes, nas frutas e nos legumes. O sódio. Esse mineral é essencial para o metabolismo celular. Está relacionado com a regulação do volume e do líquido corporal. É importante na condução de impulsos nervosos, assim como o potássio. Ela também está relacionada com a pressão sanguínea e na contração muscular. Podemos encontrar essa substância em alimentos como o sal de cozinha, ovos, carnes e alguns vegetais. Flúor auxilia na remineralização dos dentes, protegendo da formação de cáries. Podemos encontrar em alguns tipos de alimentos como as carnes, os peixes, o arroz e o feijão. Os nutrientes são indispensáveis na dieta dos cães, até porque sem eles os animais não sobreviveriam. Eles estão distribuídos em diversos tipos de alimentos, por isso a refeição dos animais deve ser balanceada e diversificada para suprir todas as necessidades do organismo dele. Além disso, uma dieta equilibrada contribui para que seu pet tenha uma vida mais saudável e feliz. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Se você identificou com o tema, fique ligado que constantemente estarei postando vídeos relacionados a esse tema. E se você ficou com alguma dúvida sobre nutriente, peço que coloque a sua pergunta ou sugestões nos comentários, que ficarei muito feliz em respondê-los. Um forte abraço, muito obrigada e até a próxima!